Olá pessoas, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do Projeto Marx, desta vez os manuscritos econômico-filosóficos do Marx. Como eu disse no vídeo passado, eu estou gravando dois vídeos hoje. O primeiro foi sobre esse aqui que você já deve ter visto, que é a biografia do Marx, e o segundo é sobre os manuscritos. Eu estou lendo agora, na verdade eu parei para ler a biografia, mas eu estou lendo a Sagrada Família, que vai ser o vídeo do dia 5 de julho. Se eu conseguir ler mais algum, vou colocar junto também, tá bom? Pois bem, o que é os manuscritos econômico-filosóficos? Como o próprio nome já diz, são manuscritos. Oh, não, jura? Juro. São manuscritos. Mas esse livro aqui é muito interessante porque ele em si, esses manuscritos em si, tem uma história. Eles foram escritos em 1844. Mais ou menos, quando Marx tinha 26 anos, já tinha o doutorado há 3 anos, mas, contudo, porém, entretanto, os manuscritos só foram trazidos para nós, para o público em geral, na década de 1930, lançados na Rússia. Um grupinho muito bacana, chamados Riazanov, com Kautsky e Bernstein. Eles descobriram os manuscritos. Ele foi inserido na coletânea de livros do Marx e do Engels, que é o Mega. E aqui não está, os escritos deles não estão 100% completos. Ou seja, houve um trabalho muito engenhoso dessas pessoas que eu falei, junto com o Lukács, ou Lucas, é Lukács. Eu ouvi falando num dos vídeos da Boitempo, eles falam Lukács, acho que é assim que se pronuncia. Que também é um marxista muito famoso, que veio muito depois de Marx, obviamente. Tem umas obras muito relevantes, que eu tô doido pra ler, porque tem uma parte que ele fala sobre a imprensa ser instrumento do Estado, do capitalismo, por aí vai. Enfim, eles fizeram todo um trabalho para preencher alguns espaços que estavam ilegíveis nos manuscritos originais, traduzir e por aí vai. Foi um trabalho muito interessante pelo que se vê aqui, pela história que é contada pra gente na introdução feita pelo Jesus Ranieri. Enfim, do que se trata então os manuscritos econômico-filosóficos? Também, como o nome já diz, tem economia e tem filosofia aqui. Eu achei interessante porque é o seguinte, estes manuscritos aqui mostram a primeira vez que Marx teve contato e teve um estudo mais aprofundado das obras do Smith, do Ricardo e do Sect, Jean-Baptiste Sect, que são 3 economistas muito conceituados e importantíssimos para a história do pensamento econômico. O Smith, os 3 de certa forma são liberais, economicamente liberais, que fique claro. Ou seja, eles são do mainstream. O Smith é o responsável pela teoria da mão invisível, que se você deixar o capitalismo, as empresas andarem sozinhas, essa mão invisível é que controla, de certa forma, a produção, a distribuição e por aí vai. Estou simplificando ao máximo a teoria dele, mas ele foi importantíssimo e é considerado um gênio, de certa forma. Estou exagerando um pouco, mas é isso. Considerado um gênio porque ele conseguiu ver toda a movimentação econômica do século XVIII, escreveu acho que 1700, na década de 70, eu acho, 1770 e alguma coisa, na mesma época da Revolução Francesa, diga-se de passagem. E ele fez toda uma estrutura da economia com essa visão mais mainstream, mais ortodoxa e não heterodoxa, ou seja, direita e não esquerda. Ortodoxia é mais direitinha, heterodoxia é mais esquerdinha. A obra dele é importantíssima, assim como a do Ricardo. David Ricardo também escreveu no século XVIII e na passagem por XIX, ele viveu nesse período, e ele é responsável pela teoria das vantagens comparativas. Ele diz basicamente o seguinte, em uma das obras, ele tem várias, que cada país deve se especializar naquilo que é forte. Ou seja, a Inglaterra deveria se especializar na produção de roupas, vamos supor. Portugal deveria se especializar na produção de vinho e cada país deveria ser especializado em um tipo de manufatura e um tipo de produto. Acontece que esse tipo de teoria hoje em dia tem muita crítica, principalmente da parte desenvolvimentista e marxista, até porque se Portugal se especializa em vinho e Inglaterra se especializa apenas em pano, coisa que aconteceu ao longo da história desses dois países e nós estamos envolvidos nisso, como colônia de Portugal
daquela época, significa que você vai vender um produto com menos valor agregado, ou seja, menos trabalho na produção daquilo, e vai comprar um produto com muito mais valor agregado. Basta entender o seguinte, o vinho, ele fazendo uma simplificação bem forte, você coloca as uvas num tonel, pisa, deixa descansar e vira vinho. Basicamente é isso. Óbvio que se tiver um sommelier assistindo vai querer me matar, mas eu estou simplificando. Já a produção de algodão tem que passar pela fiação, tem que passar pela costura, às vezes pelo tingimento, e aí você tem o produto pronto. Lembra? Simplificação. Ou seja, por essa comparação você já vê, o vinho é mais simples de ser produzido que o tecido. Ou seja, ele tem menos valor agregado que o tecido. Sendo assim, você vai ter que dar muito mais vinho para comprar um tecidozinho só. Dá para entender? Essa é a teoria do Ricardo, em termos simplificados também. Já do Jean-Baptiste Say diz que ele é muito famoso pela lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto mais produtos você coloca no mercado, mais as pessoas vão comprar. Quanto maior o salário, mais produtos elas vão comprar. É uma teoria, é um conceito que é muito usado até hoje. E ele tem a sua validade, obviamente, mas também é alvo de críticas de desenvolvimentistas, de marxistas, entre outras coisas. Como foi alvo de críticas aqui do Marx. Os três autores são colocados aqui em citações e em uma parte do livro especificamente. Isso eu achei super interessante, porque é basicamente um fichamento. E é isso que Marx fez nesse livrinho aqui. É muito interessante, porque além de ser o primeiro contato deles, ou o primeiro estudo mais aprofundado deles dessas obras, do Smith, do Ricardo e do Say, além de outros, tem vários outros aqui, ele vai colocando, a gente consegue verificar as impressões, o que o Marx entendia sobre cada um dos assuntos que é abordado aqui. Isso é bem bacana, porque quando a gente lê, por exemplo, O Capital, a gente consegue fazer algumas comparações de como Marx via, por exemplo, o capital variável e o fixo, na obra do Smith, por exemplo, neste momento aqui, e como que ele usou esse conhecimento para fazer a teoria dele lá no Capital. Isso eu achei genial. Embora, lembra que eu falei desse livro aqui e eu sugeri vocês assistirem ao vídeo que tem na TV Boitempo sobre o autor? Lá ele fala, por exemplo, no vídeo da TV Boitempo, o autor diz que em vários momentos o Marx mudou algumas ideias, tanto por conta de contextos políticos como por conta do contexto pessoal dele também, das mudanças que ele teve que fazer de país, por aí vai. Enfim, algumas coisas é óbvio e provavelmente estarão diferentes lá nas obras futuras, principalmente no Capital. Mas é interessante ver que muito do que ele foi construindo da teoria do capitalismo já estava aqui, os estudos deles já estão aqui. Embora é possível que haja, reforçando de novo, algumas mudanças de enfoque, de uso das informações e por aí vai, ao longo das obras, o essencial, a visão primeira dele está aqui. E como essa obra foi lançada apenas em 1932, se eu não me engano, a partir do lançamento dela também teve algumas revisões do que se entendia sobre a teoria do Marx, sobre como Marx foi estruturando a sua teoria, os seus conhecimentos e por aí vai. Por isso que essa obra é tão importante, de certa forma, justamente por conta de todo esse contexto da vida e da obra de Marx. Enfim, dado as informações principais do livro, eu vou tentar passar rapidinho com vocês sobre alguns pontos importantíssimos que ele fala aqui. Como eu disse, não tem... Esses títulos são os que o Lukács deu, Lukács e as outras pessoas que trabalharam na composição da obra, deram aos capítulos que foram conhecidos aqui. Os manuscritos estavam em cadernos de Marx, que foram descobertos posteriormente à morte dele, e eles colocaram exatamente na ordem que aparecia nesses cadernos. São 3 cadernos ao todo, e nos primeiros tá justamente as citações das leituras que ele fez, do Smith, do Ricardo, do Say e de outros autores. Elas correspondem principalmente ao caderno 1, que ele trata do salário, do ganho do capital e da renda da terra, e além de trabalho estranhado e propriedade privada. São temas fundamentais para construir uma teoria econômica, são temas fundamentais nas teorias econômicas desses autores que eu já citei, que o Marx usa nessa obra, e o Marx vai colocando tanto as citações, tem momentos que só tem citação, e tem momentos em que ele discute essas citações e mostra o que ele entendia daquela época e faz algumas críticas, algumas muito ferrenhas, outras mais brandas, sobre assim, então tá, ele tá falando disso, disso e disso aqui, eu entendo assim, assim, assado.
A obra, uma boa parte dela é isso. Porém, existe do caderno 2 e do caderno 3 são textos mais fechados e coesos. Aparentemente, a visão que eu tive é a seguinte, que ele fez todo aquele estudo, aquele fichamento das obras dos autores que eu já citei, e depois ele tentou compor essas citações, esse conhecimento, em alguns artigos. Porém, o que vale destacar é que aqui é um estudo. São os estudos que Marx, os primeiros estudos sobre economia que Marx fez. Na ordem cronológica das obras dele, publicadas pela Boitempo, esse daqui é o primeiro livro que tem sobre economia, que trata especificamente sobre economia e as suas relações com a filosofia. Os primeiros têm a tese de doutorado, crítica à filosofia do direito de Hegel, sobre a questão judaica, e o livro Os Despossuídos. Ou seja, lá no final do caderno 2 e do 3, por exemplo, ele vai falar sobre a relação da propriedade privada, complemento ao caderno 2, propriedade privada e trabalho, propriedade privada e comunismo, crítica da dialética e da filosofia hegelianas em geral, propriedade privada e carências, e é isso, e sobre o dinheiro. É muito rica, na verdade, a leitura desta obra. Eu demorei um pouquinho para ler, embora ela seja fina. Eu tinha começado a ler ela há muito tempo atrás, parei e voltei mês passado para fazer este vídeo para vocês e para fazer os meus estudos do projeto Marx e Engels. E é interessante porque você consegue fazer uma quantidade de anotações gigantesca. Aqui eu fui anotando desenvolvimento por desenvolvimento. Eu queria justamente ver como Marx usava aquelas citações e qual era a interpretação dele. Então eu pegava, por exemplo, alguma citação de Smith, por exemplo, falava sobre uma função dos ganhos do capital relacionado ao capital aplicado. Não vou explicar aqui, tá? Vou falar uma coisa sobre isso, sobre as explicações. Então ele coloca toda uma série de citações sobre preço, variação de preço, taxa mais baixa do ganho do capital e por aí vai. E depois ele faz o complemento, falando do progresso do trabalho, não aumenta o salário, mas o aumento do capital é passível de ganho, blá 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 blá. Ele vai fazendo todo o encadeamento lógico, às vezes não única e exclusivamente sobre uma citação de Smith, mas também Smith, Ricardo e Sé, os três fazendo coro de certa forma sobre o mesmo assunto, e ele vai lá e complementa, alinhava de certa forma esse pensamento com a visão dele, com a crítica dele, que vai ficar muito mais clara nos trabalhos posteriores. Aí é uma coisa que eu queria falar, para finalizar o vídeo, assim como este livrinho aqui, eu vou fazer mais vídeos sobre este. Que eu achei interessante o seguinte, aqui tem citações muito fundamentais sobre as obras do Ricardo, do Sé, do Smith e de outros autores. Então qual que é a minha ideia? Eu selecionei alguns temas específicos sobre capital variável e fixo, salário, relação entre a aplicação do capital e o salário, o trabalho e por aí vai, que são temas centrais e fundamentais na maioria das teorias econômicas, e eu vou pegar uma citação do Marx, do Smith, do Ricardo, do Sé ou de outro autor e vou tentar explicar para vocês o que é aquele conceito e qual é a minha interpretação sobre ele. Eu vou tentar fazer numa forma de quiz, eu não vou revelar de quem que é o autor, até porque o Smith também é muito crítico em algumas passagens da obra dele e se confunde. Eu acho isso interessante, que eu imagino que uma pessoa que não tem muito conhecimento, nunca leu Marx, nunca leu Smith, nunca leu Ricardo, mas tem uma noção de que o Marx é muito crítico e ele tem um pensamento de esquerda, e Smith, embora crítico, tem um pensamento de direita, algumas citações parecem confundir. Se você vê elas sem o nome do autor, é provável que você vá assim, ah não, isso aqui é do Marx, mas não é, é do Smith, ou é do Ricardo, ou é do Sé. Então eu vou tentar fazer essa brincadeira, trazendo as informações, trazendo uma explicação do contexto, até para tentar transformar a economia num assunto um pouquinho mais leve para todo mundo entender. E, portanto, eu não sei a quantidade de vídeos que vão sair. Eu imagino que sejam no mínimo 5, mas eu vou tentar fazer espaçado no tempo, bem trabalhado, bem colocado para vocês. Manuscritos Econômico-Filosóficos do Marx eu considero uma obra fundamental para ser lida. Talvez, se você fizer a cronologia das obras, tudo certinho, do começo ao fim até o Capital 3, você vai passar por ela logo no começo. Ele é o 5º livro lançado pela Boitempo da ordem cronológica dos escritos de Marx. Lembra, foi lançado em 1844. O primeiro livro dele,
que Marx quis publicar era a tese de doutorado, Diferença entre Filosofia da Natureza, de Demócrito de Epicuro. Depois ele lançou mais 3, aí vem esse. Então você vai passar por ele rápido. Porém, se você quer focar nas leituras de economia, começa por esse daqui. A verdade, né? Sendo coerente, começa com este, pra você entender o que é o Marx. E depois, na hora que você começar as leituras de economia, começa por esse daqui só pra você ter uma noção de como Marx faz a crítica, quais são os elementos das obras desses autores que ele vai selecionando. No Capital, ele deixa bem claro e faz várias citações também ao Cell, Ricardo, ao Smith, entre vários outros autores, e vai contextualizando e formulando uma crítica muito mais coerente, mais ácida também. É diferente porque aqui são manuscritos e lá era o texto completo, principalmente o Capital volume 1. Mas eu indico muito a leitura disso daqui, até porque ele é fininho, ele é gostoso de se estudar e você vai conseguindo ver várias questõezinhas. Eu não acho que é muito difícil para uma pessoa leiga, até porque alguns termos estão muito bem explicados. Eu vou abordar isso melhor nos vídeos que eu vou fazer sobre este livro aqui. Mas eu indico muitíssimo a leitura, vale muito a pena sim. Até uma pessoa que tem uma visão mais mainstream, vale a pena ler, porque aqui tem um pinguinho de crítica, um pinguinho num balde que Marx